Quero chamar aqui o diácono Nico para estar orando pelos jovens, para que o Senhor possa estar abençoando. Salvinha. Salve, irmão, papai e senhora, né? Amém. Estenderam as mãos aqui, está orando pelos nossos jovens. Pai amado, Pai santo, em nome de Jesus, Pai. Aqui estão, Pai, os teus jovens da tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha fortalecendo cada um, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que esse amor, Senhor, pelas almas aqui, Senhor, venha crescendo nos corações deles, meu Pai, e que eles possam, Senhor, pregar a Tua palavra, Senhor, neste lugar, Senhor, salvando vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai capacitando cada um, Senhor, dando mais fome e sede da Tua palavra, Pai, é o que nós pedimos, Senhor, e abençoa também, Senhor, o professor que irá ministrar, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos e te agradecemos, Senhor, amém. Amém. Aleluia. Vamos colocar aqui as mãos, vamos estar orando agora pelo nosso pastor que estará ministrando. Vai ser muito importante para nós, para que possamos aplicar o que nós vamos ouvir na iniciação de hoje. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, já louvamos o Teu nome e adoramos o Teu nome, Senhor. E agora nós vamos receber o alimento da Tua palavra, Pai, através desse estudo, Papai querido. E que esse estudo, meu Deus, possa ser edificação para nossas vidas. Por isso, usa o Teu servo para ministrar a Tua palavra aos nossos corações, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A paz, amados. Pode sentar, já foi feita a leitura da lição hoje. E nós vemos aqui que Paulo, um apóstolo, foi responsável por pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. E ele foi reconhecido como um dos maiores evangelistas da época, porque alcançou o mundo de então com o Evangelho nas suas viagens missionárias. E por isso nós vamos estudar um pouco sobre a vida dele e também criar em nós um desejo de fazer um pouco daquilo que Paulo fez pelo Evangelho, que cada um de nós pode ser mudado por Deus para fazer como Paulo foi, mudado para que ele atendesse aquilo que Deus tinha no propósito para a sua vida. Então vamos falar que Paulo foi alguém que nós podemos olhar para a vida dele e reconhecer que nem todos de nós estamos ou desejando ou preparados para ser o que Paulo foi, mas nós vamos ver também que Deus preparou Paulo para o que ele foi. Então, na verdade, quando Deus chama alguém, Ele não chama aquele que já está capacitado, Ele capacita para a obra. Paulo tinha uma grande cultura, e Deus poderia usá-lo exatamente como Deus usou para falar diante de reis, de autoridades. Mas também tem uma coisa importante para você e eu sabermos. O que Paulo sempre pregou, nunca usou como a sua cultura, como aquilo que era prevalência. Ele falou assim, eu prego a Cristo e esse crucificado. Então a mensagem da cruz é essa. Amém? Então, o assunto desse trimestre é a vida dele, a vida do apóstolo Paulo. E nós vamos ver como que era o mundo que o apóstolo vivia e atuava também, né? O textuário da lição, o que ele fala, mas não foi falado do textuário ainda, né? Então vamos falar? Vamos lá então? Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. É a verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então nós vimos que para Deus não há
nenhuma barreira, nenhum empecilho para que Deus possa usar a quem Ele quer usar. Qualquer um de nós pode ser usado por Deus para grandes obras. E a obra de Deus sempre é grande obra. A salvação de uma alma vale mais do que todos os recursos humanos, amém? Amém. Então nós vimos que, pela introdução que nós vimos, o mundo que Paulo vivia então no Império Romano. Como é que era esse viver, né? A origem dele. Por exemplo, não existe muitas informações sobre a vida de Paulo, né? Poucas informações concretas da vida cronológica, né? Mas ele teve um nascimento geograficamente que atua nesse lugar chamado Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, como era chamado. E Paulo era o nome romano. Era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. O seu nascimento não temos a data também precisa. Talvez tenha ocorrido aqui, fala sobre 5 a.C., mas, segundo alguns estudiosos também, é possível que essa data não esteja tão correta, pois Paulo é chamado de o jovem, e os judeus, para ser chamado de jovem, era entre 30 até perto de 40 anos, ele era considerado jovem ainda, né? Então foi talvez essa data, essa idade de Paulo tenha ocorrido até um pouco depois dessa data. Se passasse dos 40 já não era mais considerado jovem, né? Então até estava pensando, né? Quem está no INTA ainda está bem, né? Você entra no ENTA, aí vai até 100, né? Ok? Então, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 a 35 anos. Então está dentro da cronologia. E qual era a geografia desse mundo, né, que Paulo vivia nessa época? Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio de que império? Império Romano. O mundo já tinha passado, agora estava no 4º império. Foi o Babilônia. Depois da Babilônia veio quem? Nós estudamos, né, os reis. Medo, Persa. Depois do Medo Persa, Grécia. E depois da Grécia, Romano. Então esse era o Império Mundial, né, que dominava o mundo de então. E naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. E a dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária ela abrangia em torno de 300.000 quilômetros, sendo que 90.000 quilômetros apresentava condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram grandes de importância para a expansão da fé cristã. Eu estive em Israel. E eu pude, entre Israel, Egito e outras nações, nós podemos ver as estradas, algumas partes das estradas que os romanos construíram, ainda existem até hoje. É formada por o que nós temos no Brasil chamado paralelepípedo, né? Quem conhece aquelas pedras, né? Lá as pedras eram mais de 1 metro e quase 1 metro de tamanho, tá? E era um retângulo. Então, nem o tempo destrói isso aí. E foi o que nós vimos ali. Agora, uma coisa que ele não cita aqui também, que já li também sobre isso, o que facilitou também as viagens marítimas de Paulo foi exatamente a dureza que o Império Romano tinha com os piratas nos mares. Nós não vemos história de piratas aqui, por quê? Os piratas são os ladrões do mar, né, que assaltavam as embarcações de viajantes.
Porque o Império Romano não prendia piratas, ele matava e jogava no mar. Então, as viagens eram seguras também pelo mar. Tudo isso, tanto estradas por terra como por mar, facilitaram então essa expansão do reino de Deus na época. Isso é um fato histórico muito importante para que você entenda como que Deus preparou todas as coisas para que o Evangelho fosse anunciado e as pessoas do mundo fossem alcançadas, amém? Então, na verdade, ele usou todos os meios possíveis. E uma coisa que também nós vemos é que, pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho, que esse Império Romano, ele era politeísta, então ele adorava muitos deuses. Então, para eles, o cristianismo era somente mais um. Então, por isso que não havia perseguição. A princípio, Paulo não foi perseguido pelos romanos, pela lei, pelo império, ele foi perseguido pelos próprios judeus, os judaizantes que aceitavam a fé cristã, mas queriam introduzir os costumes, os cerimoniais da lei mosaica para que as pessoas pudessem ser salvas. E foi essa barreira que Paulo enfrentou em todo lugar que ele ia, e descobriam e iam atrás para infernizar a vida de Paulo, os próprios contemporâneos ou os conterrâneos dele, né, que o perseguiam na verdade, queriam até matá-lo mesmo, né, mas Deus o protegeu, inclusive usando até a lei romana para protegê-lo. Eles usam todos os meios possíveis de transporte da época, vias marítimas, mas ele sofreu naufrágios, enfermidades, e assim a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a implantação das primeiras igrejas. Por isso nós devemos pensar nas oportunidades que também Deus tem nos dado para pregar com eficiência a palavra de Deus. Quais são as oportunidades que você tem hoje? Né? Paulo usou todos os meios que a época proporcionava. Hoje nós temos muitos mais meios para fazer a propagação do Evangelho. Nós temos aviões, nós temos trens velozes, nós temos carros, nós temos a mídia, né? Nós temos a internet. Então, de todas as formas, você não sabe o alcance que quando você usa um Facebook, um Twitter, um Instagram, o alcance que tem isso. E isso também traz o quê? Uma responsabilidade. Porque por causa de coisas que se colocam na internet, nas redes sociais, tem pessoas que estão morrendo por causa disso. Tem pessoas que estão sendo salvas também por causa disso. Então a responsabilidade nossa é saber o que colocarmos ali. E o que aquilo pode provocar de efeito em alguém, em algum lugar que você nem imagina. Vai alcançar. Então, o que nós temos feito e colocado ali, também é responsabilidade nossa, que você coloca na internet, provoca o quê? Provoca bênção ou provoca maldição? Provoca paz e harmonia ou provoca divisão e dissensão? É isso que nós temos que pensar. Por isso que de vez em quando a gente fala, não, internet, rede social, não é lugar para você descarregar suas raivas, suas reclamações. Porque toda vez que você faz isso, o mundo inteiro pode ficar sabendo do seu problema. E quando alguém coloca alguma coisa ali na rede social, ela está mostrando o que ela tem por dentro.
Então, o que nós temos por dentro aparece ali. Então, se usarmos a rede social para evangelizar, nós vamos alcançar também esse mundo perdido. Então, por isso que nós, de vez em quando, temos que chamar a atenção de alguns irmãos por isso, porque vão lá para a rede para fazer alguma reclamação, ou até para se expor também, né, para ganhar likes, né, elogios. E não é para isso a rede social, para o crente em Jesus, para o salvo, é uma grande oportunidade de evangelizar. Paulo, ele não perdia tempo com outras coisas, nem usava dele mesmo, ele se anulava. Ele anulava a si mesmo para que Cristo aparecesse. E nós, o que nós temos feito, amados, com as redes sociais, ou com aquilo que Deus tem nos dado? Nós é que estamos querendo aparecer, ou nós estamos colocando Cristo lá naquele lugar, para que as pessoas vejam Cristo através de nós? Fica aqui uma reflexão para nós hoje. Devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e também no campo. Então hoje dificilmente você encontra alguém que não tenha um celular, né, que não tenha uma internet, que não tenha acesso às redes. Mas o que essas pessoas estão vendo ou ouvindo? Porque as coisas ruins também se propagam pelas redes, pelos celulares, pela internet. E muitas pessoas se perdem ali também, desse meio de comunicação. Mas agora vamos ver como que Paulo fazia. Quando ele foi chamado por Deus e entendeu o seu chamado, ele sempre procurava apontar Cristo. E ele queria que as pessoas sentissem aquilo que ele falava. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E nós, como crentes em Jesus, devemos pensar nisso. Será que eu estou vivendo ainda ou é Cristo que vive em mim? O que as pessoas podem ver em minha vida é Jesus, ou as pessoas estão vendo muito o eu? Eu faço muita questão de do eu sou, eu faço, eu sou assim, eu sou desse jeito. Então, dessa forma, não é Jesus que está aparecendo, é nós. E o cristão, ele tem que entender que é Jesus que tem que aparecer, se ele quer ser um verdadeiro cristão. Porque Jesus disse, se você quiser ser meu discípulo, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. E assim, tome cada dia o quê? A sua cruz e siga. E eu já tive, você já pensou o que é tomar cada dia a sua cruz? Já pensaram nisso? O que é cada dia tomar a sua cruz e seguir Jesus? O nosso maior inimigo. Quem é? Nosso eu. O nosso ego. Aquilo que muitas vezes quer suplantar o espiritual em nós. Deus quer, mas nós não queremos. A vontade de Deus é uma, a nossa é outra. Então, enquanto isso não for vencido, e a única forma de nós vencermos isso é deixar quem tomar conta do nosso ser? O Espírito de Deus. Aí ele vai exercitar em nós o fruto que é dele. Né? Aí que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito na nossa vida. E Paulo, ele vivia isso. Ele vivia no amor de Deus. Ele amava a Cristo. Ele sentia-se até muitas vezes triste porque perseguiu a igreja do Senhor. E esse grande apóstolo disse, sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja do Senhor. Mas quanto menor a gente se sente, mais Deus pode usar.
quando ele queria se livrar de um problema, ele orou a Deus 3 vezes e Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o Paulo, né? Então nós vemos a parte geográfica onde ele vivia, esse império romano todo, né? Que onde dominava o império, ele tinha acesso, porque ele tinha cidadania romana. Ele tinha acesso em qualquer país naquela época. E ele foi chamado para os gentios. O ponto 3 aqui, né? Subponto. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual e bem interessante, né? Bem interessante, diferente dos demais apóstolos. Até os comentaristas falam, né, que Paulo era uma pessoa tão bem instruída, tão cheia de conhecimento, tanto da lei, quanto ele era uma pessoa culta, que ninguém queria pregar para ele. E ele talvez não aceitaria ninguém pregar para ele, porque ele conhecia muito bem a lei. Então ele teve que ter uma experiência muito forte, impactante, no caminho de Damasco, na estrada que estava indo para Damasco, quando ele foi agora tocado pelo próprio Jesus, né? Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, irmão do Senhor, João, e além dos outros apóstolos que ainda não havia se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Foi a leitura que nós fizemos. E aqui diz: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para pôr por ministro e testemunha dos gentios a quem agora te envio. Então Paulo, ele, como diz, apóstolo de Jesus Cristo, porque foi o próprio Jesus que chamou ele após a sua ressurreição. Jesus ressuscita, deixa os apóstolos com a tarefa de evangelizar, mas havia uma resistência, inclusive de Pedro, né, para pregar aos gentios. Tanto é que ele teve até que se explicar também lá em Jerusalém quando ele batizou Cornélio. E ele mesmo teve resistência quando estava lá em Jope, e que teve aquela visão por 3 vezes, aquele pano descia e subia nos animais imundos, e dizia: mata e come. Ele dizia: não, jamais eu colocarei coisa imunda na minha boca, né? Ou coisa impura. E a voz disse: não faça e não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E foi aí que ele atendeu ao chamado de Cornélio, quando mandou os seus emissários para chamá-lo e ele pregar o evangelho para os gentios. Então, na verdade, Pedro abre a porta do evangelho para os gentios, mas quem dá continuidade, Pedro, né, abre a porta do evangelho para os gentios. Vocês estão, me corrijam quando eu errar os nomes. Presta atenção. E aí, então, depois Paulo continua. Ok? É muito importante você saber isso, porque isso é o início da igreja, é o começo de toda a história da igreja, que começa ali. E essa expansão da igreja tem uma importância muito grande para chegar aos gentios. O que é gentio? Gentio é aquele que não é judeu. Então nós somos gentios. E acabamos entrando para a família de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, que veio através de apóstolos, como os próprios apóstolos do Senhor também. Agora, enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, então o Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser o apóstolo entre os gentios. Romanos capítulo 1, versículo 1, ele faz um comentário, né? Aqui nós podemos só ler esse Romanos 1. Ele começa dizendo assim: Paulo,
servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, por aí você vê que ele mesmo já se identificava como alguém chamado diretamente pelo Senhor para apóstolo, né? Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo que está a nos chamar. Deus, ele não tem ninguém dispensado na sua obra. Deus não diz para ninguém, você não precisa. Porque todos nós somos chamados para evangelizar, inclusive os jovens, as crianças, os adolescentes, todos são chamados. Conhece Jesus, sabe que Ele é a vida, sabe que sem Ele não existe esperança de salvação, então é um remédio para uma doença incurável, que é a condenação eterna, e nós já temos esse remédio porque cremos em Jesus, e nós não, mas esse remédio ele não pode ficar só conosco, a gente tem que divulgar esse remédio, para que todo aquele que desejar também ter o que nós temos, a vida eterna, venha a Jesus. E isso é uma função de cada um de nós. Aqueles seus colegas da fábrica, né? Aquelas pessoas que estão no seu entorno, essas pessoas precisam de Jesus, como nós precisamos. E elas, se não têm Jesus, não têm esperança. Então, por isso, todos são chamados para evangelizar. Talvez você diga, se Deus me chamar para ser missionário, para ser pastor, para ser evangelista, talvez eu faça. Não. Todos já são chamados. Paulo disse a Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Cada um de nós tem essa função de evangelizar. E você não precisa falar outra coisa, a não ser que Paulo falava. Eu não prego outra coisa, a não ser Cristo e esse crucificado. Então não tem, não sei como falar. Fala de Jesus, só isso. Jesus é o Salvador, Ele morreu por você. É só isso. A pessoa não precisa saber outras coisas, ela vai saber depois de estudar, como nós estamos estudando aqui, algumas coisas para complementar. Mas esse conhecimento aqui é para você fundamentar mais sua fé, enraizar mais a sua fé e crer que a palavra de Deus é a verdade, é poder de Deus. A síntese desse tópico, o primeiro é a Pax Romana, que é a geografia e os meios de transporte urbanos e de campo do Império Romano, contribuíram para a propagação do Evangelho. O Império Romano dominava todo o mundo de então. E tinha esse Pax Romano, o que é? Ele dava às pessoas o direito de viajar dentro do Império, né? Então isso até facilitava pelas estradas que eles construíram, pelos meios de transporte da época. Agora, o segundo tópico fala do mundo cultural. A língua mundial daqueles dias, qual que era? Era o grego. Então, para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. O hebraico era de nascença. E o aramaico eles adquiriram no cativeiro babilônico. Eles vieram de lá falando o aramaico e era fluente o aramaico na época, né? Então, na verdade, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas, entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua grega. Koiné, o grego koiné é o grego comum, popular, é aquele grego que todo mundo falava, possibilitada pela infraestrutura, comunicação do Império. Que o koiné era uma língua popular muito difundida na época, e o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente o grego, como o hebraico e o aramaico, utilizando o grego. Paulo teve uma formação básica lá em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai
que era judeu e pertencia a um grupo de fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer com profundidade o Torá, a lei judaica, né? E aos pés de um rabino chamado Gamaliel, considerado um sábio na época. Então diz que Paulo estudou lá em Tarso, e depois o seu pai o trouxe jovem a Jerusalém para ali aprender com profundidade sobre a lei. Então foi ali que ele se formou e tornou-se uma pessoa inclusive respeitada no Sinédrio, né? Que era o que ditava as leis na época para os judeus. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, né? Que hoje nós temos, que é o inglês, o francês, o espanhol, o mandarim, para a obra da evangelização. Né? Onde fala o mandarim? Na China. O inglês é uma língua mundial. Então, em qualquer lugar do mundo que você vai, se você sabe falar o inglês, você consegue se comunicar. Né? Então, o mundo cultural dos apóstolos Paulo, o Império Romano respeitava essa diversidade religiosa, né? Como nós já falamos, ele, desde que se respeitassem também os deuses do Império. Em Roma havia cultos a entidades gregas, como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integravam com divindades egípcias, como Osíris, Ísis, Serapis, e bem como a divindades orientais, né? Mitras, Asclépio e uma divindade de cura. Também havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Coríntios, tal como Diana dos Efésios, que é comentado na Bíblia. Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus. Pois para eles era mais um. Tá bom, é igual aqui no Japão. Né? Dizem que são 8 milhões de deuses, então Jesus é mais um. Mas então por isso que você também não tem impedimento de falar de Jesus. Então isso deve ser aproveitado, porque tem lugares que você não pode falar. Né? Na China, por exemplo, é ateu, não tem nenhum Deus. O Estado é o Deus deles. Então, por isso que qualquer religião na China é perseguida. Já entre os muçulmanos, eles não aceitam outro a não ser o islamismo, porque para eles Alá é Deus e Maomé é seu profeta. Então nós sabemos que se Alá é Deus, Maomé é seu profeta e Alá não tem filho, então esse Alá dos muçulmanos não é o nosso Deus. Só que os cristãos são perseguidos nesses países. Okay? A realidade atual das diversidades culturais, religiosas, pode abrir caminho para que de maneira inteligente nós evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas. Né? Ele aproveitou um poste, né? Tinha lá um altar, para vários deuses altares, mas tinha um altar que estava lá ao Deus desconhecido. Eles se preocupavam tanto em respeitar e adorar outros deuses, que eles colocaram ali um altar ao Deus que talvez pudesse existir, mas que eles não conheciam. Então Paulo, ele aproveitou essa oportunidade e disse: pelo que eu vejo, vocês são bem religiosos, que eu vi vários altares, inclusive um ali, que é ao Deus desconhecido. E ele aproveitou esse gancho ao Deus desconhecido, e disse: esse Deus que vocês não conhecem é um Deus que criou os céus e a terra, e falou sobre Jesus, sua vinda, né, para salvar. Então, nós, prestando atenção nisso, podemos imaginar, muitas vezes as pessoas vêm para você e abrem uma brecha para você falar de Jesus, reclamando do trabalho, reclamando do
do mundo, reclamando das doenças, reclamando da pandemia. E você tem a oportunidade aí para dizer, tá vendo? Nós não temos segurança realmente, não sabemos o amanhã. Mas eu, como creio em Jesus como Salvador e tenho Ele na minha vida, eu posso estar vivo hoje, amanhã não, mas eu sei onde eu estou. Porque se eu creio em Jesus e eu morrer hoje, eu vou estar com Ele lá no céu. E você? Você vai estar onde quando você vai partir desse mundo? Você tem a certeza de onde você vai estar? A pessoa pode dizer várias coisas e você tem a oportunidade de falar assim, então, se você crê em Jesus, você também vai ter essa mesma esperança que eu tenho. E Ele morreu por mim, mas também morreu por você. Os irmãos viram como é fácil falar de Jesus? Falar de religião, falar mal de igreja, já é outro campo, né? Para falar de Jesus, não tem competição religiosa, porque Jesus não é religião. Jesus é Salvador, é o único que pode salvar, amém? O subtópico 3 aqui, a influência da filosofia grega. E nesse mundo religioso havia a influência filosófica grega, né? Essencialmente o Império Romano. Era politeísmo.